Boa noite. Atuando no segmento de vistorias, inspeções, regulamentação, consultoria, homologações e histórico veicular, a Decra Jopema tem como filosofia o crescimento sustentado com atuação em diversas áreas do setor automobilístico. E no programa Seguro de hoje, vamos conhecer mais sobre a empresa, seus objetivos e atuação no mercado. O programa Seguro está no ar. Boa noite. Mais um domingo, mais um programa seguro. Hoje recebendo um amigo de muito tempo, José Roberto Macéia, diretor-presidente da Jopema. Zé, realmente um prazer receber um amigo de tantos anos aqui e falando de um assunto que eu sei que você também gosta muito, que é esse nosso mundo dos seguros. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Boris, pelo convite. É uma satisfação poder debater um pouquinho, conversar um pouquinho sobre o nosso mercado. Zé, tantos anos voltados aí para vistoria, para regulação de sinistro de todos os ramos. Como é que você vê esse mercado hoje? E eu queria que você explicasse esse novo sobrenome que você ganhou na sua vida, José Roberto Macéia Jopema, e agora a Decra também. O que aconteceu nesse cenário e como você está vendo esse cenário? Eu estou muito satisfeito. Isso que você colocou, sem dúvida nenhuma, é algo muito importante em termos sentimental até para mim, porque a Jopema nasceu em 1990, iniciativa do meu irmão José Pedro Macéia, que deu origem ao nome, né? E de lá a gente veio crescendo, conhecendo, ampliando. A Jopema, então, com 22 anos de idade, ela passou a ser assim, prospectada no momento que as empresas de fora chegaram no Brasil, já que os mercados lá fora estão mais limitados. E a Decra, ela nos procurou primeiro em 2007, depois nós tivemos aproximação um pouco mais e finalmente em 2011 nós fechamos negócio, a Decra adquiriu participação societária da Jopema e hoje é um grande sócio. A Decra está presente em mais de 50 países, em torno de 30 mil colaboradores pelo mundo, uma empresa especializada em inspeções, vistorias e atividades técnicas de várias ordens, mas com uma especialização muito grande, com DNA muito forte em automobilismo. E para nós foi uma alegria muito grande. Eu confesso que naquele momento de se conversar sobre ter um sócio internacional, entra um pouco do fato da ligação de coração com a própria empresa, mas a gente recebeu isso também com o tempo como assim, um reconhecimento pelo que foi construído por toda a equipe Jopema. A Decra realmente é uma marca extremamente reconhecida nos outros mercados. Evidentemente que você coloca muito bem o choque de uma empresa familiar e de repente ela se casa de papel passado com uma empresa alemã, que realmente a gente sabe que são muito disciplinados, são muito competentes, e multinacional. Qual foi o choque de gestão, o choque que você poderia ressaltar mais importante que trouxe essa gestão? Vocês acabaram ficando ainda mais profissionais? O que a Decra, essa gigante, adicionou para você como conhecimento e para a Jopema como desenvolvimento? Isso foi muito bacana, viu, Boris? Porque, sem dúvida, eu tinha uma preocupação de que o nosso modo de vida fosse mudar de uma maneira muito radical que pudesse prejudicar os negócios até. E não foi. A entrada deles, sem dúvida nenhuma, nos melhorou muito em termos de gestão profissional, até com todo o pessoal da Decra Brasil, que é muito forte aqui. A Decra também, há muitos anos atrás, adquiriu a Linces, que é conhecida de todos nós no mercado de seguros. Então, já éramos amigos, até colegas de atividade. Somos. Né? Então, mas foi um ganho para nós em termos de experiência, de gestão muito forte. Para todos nós da Jopema, isso foi recebido muito bem. Macéia, vamos entender um pouquinho o processo no automóvel, deixando um pouco a especialidade de um ou de outro. Sim. Em termos de regulação, de vistoria prévia, qual a importância para o segurado, para a seguradora, para a fluidez de um bom sinistro, de uma vistoria bem feita? Uma vistoria bem feita, ela pode evitar transtornos para o segurado, se pegar ali uma adulteração de chassi, ou um chassi remarcado, uma documentação irregular, e evitar realmente um transtorno na hora do vamos ver, não é na hora do sinistro que vai se regularizar quando dá uma situação. Você acha realmente que é fundamental uma boa vistoria? Sem dúvida alguma. A porta de entrada para o mercado de seguros de automóvel é a vistoria prévia, quer dizer, o bem que vai fazer parte
desse mútuo, né, ele tem que ser bem avaliado, e principalmente do que se refere a risco. Aquele risco que vai ser assumido, ele tem que ser verificado. E a vistoria prévia hoje, e foi uma surpresa para mim até, quando entrei no Grupo DECRA, porque eu tinha aquele conceito que vistoria prévia é uma verificação dos dados do carro, enfim. Mas quando eu passei a vivenciar isso hoje, dentro do Grupo DECRA, existe uma tecnologia muito forte, dedicada à vistoria prévia, que cruza dados de uma forma impressionante. Então, o ato da vistoria prévia hoje, quando vai um vistoriador, verifica veículo, colhe número de chassi, motor, verifica danos existentes, estruturais, de lataria, enfim, verifica o carro, é até rápido. Quando você fala lá, ele leva teus 30 minutos para fazer isso. Mas esses dados todos são transmitidos na hora, no momento que ele está ali com o seu aparelho, e isso dentro do sistema da DECRA cruza informações de toda a ordem e mostra se existe algum histórico negativo desse automóvel. Se ele já teve sinistro, se ele foi roubado, se ele tem chassi adulterado, enfim. É um negócio muito bacana de se ver rodando. E isso é muito importante, sem dúvida nenhuma, para o mercado de seguros saber o que está sendo aceito como risco, né? E até como informação para o próprio segurado que se propõe a fazer o seguro desse veículo, né? A vistoria prévia, como você mesmo descreve, evoluiu bastante. A gente lembra que a vistoria prévia era um senhor muito simpático que tirava o decalque do chassi, olhava o documento, conferia e ia embora, e você está descrevendo hoje realmente um novo processo. Como é hoje fazer uma regulação, fazer uma fixação de prejuízo, transmitir as informações para a companhia, ter a confiança da companhia, que a gente sabe esse mercado todo como ele funciona. Como é que é isso para vocês em relação tanto ao segurado quanto à companhia? O que tem de grandes novidades na rapidez e na tecnologia desse processo? Tá. Se você permite até, eu queria fazer uma rápida explanação. O programa já é seu. Tá bom, obrigado. Mas até para o público que está em casa, para entender um pouquinho, não se fala em regulação de sinistro, quer dizer, um termo técnico um pouco... Eu tenho a impressão que eu não erro muito quando digo o seguinte: toda pessoa no dia a dia acaba fazendo um papel de regulador de sinistro quando, por exemplo, você tem um problema no seu computador em casa, né? Quebrou seu computador. Você pega esse computador, leva para uma assistência técnica, ou uma, duas ou três, para ouvir qual é o problema daquele computador, o que precisa ser feito, quais peças precisam ser trocadas e quanto custa. Qual é o nosso objetivo, e ainda citando o exemplo de uma pessoa em casa, você quer que o seu computador volte à condição anterior, utilizando peças boas, fazendo um serviço de boa qualidade, com o menor custo possível. Essa é a nossa pegada todo dia, né, no nosso dia a dia. A regulação de sinistro tem essa função também. Então, quando um veículo bate, ele tem seguro e vai para uma oficina, a Jopema envia um inspetor, um técnico, que avalia os danos daquele carro causados naquele sinistro, para poder definir quais são as peças que precisam ser trocadas, quais são as peças que devem ser reparadas, até porque isso muitas vezes é importante para manter a originalidade do carro. Sem dúvida. Quantas horas para isso, enfim, é feito um laudo técnico. Aí você me traz essa pergunta e digo o seguinte: os veículos antigamente eram veículos dotados de mecanismos mais simples, né? Então o próprio vistoriador, o inspetor de sinistro, ele também ia com uma prancheta, com um bloco de papel carbono, né? Um negócio muito antigo até, mas enfim, caneta, e ele apurava aqueles danos e registrava isso em papel. Essa cópia era enviada, depois entregue em algum lugar. Muito bem, trazendo para os dias atuais. Você tem veículos hoje, por mais simples que sejam, veículos populares, que já têm uma tecnologia embarcada, módulos de controle. O próprio inspetor já tem que ter um conhecimento de tecnologia para poder olhar um veículo desse. E ele mesmo hoje, a nossa equipe vai com um notebook, com sistemas integrados, onde ele regula o sinistro, colocando as imagens e as informações ali, e da oficina ele dispara para a nossa central. Essa informação é tratada, supervisionada e vai embora para o nosso cliente. Mas mudou muito, assim, teve uma mudança muito grande em relação ao que era o veículo antes,
e o que é o veículo hoje. A tecnologia envolvida é muito grande. Marcela, nós vamos para o nosso intervalo comercial. Na volta eu vou querer falar um pouco mais do sentimento do brasileiro em relação ao seu carro e o sofrimento que é uma batida e como é que a gente ameniza, como é que a gente garante que o filhinho dele volta para casa inteirinho. Estamos de volta com o programa Seguro desse domingo com José Roberto Macéia, diretor-presidente da Jopema, falando desse mundo de vistorias e sinistros que envolvem aí o mercado. Para a gente passar o tema, eu só queria que você pontuasse rapidamente para mim duas coisas. O automóvel hoje ele é muito mais complicado do que ele era. Ele tem uma série de componentes eletrônicos, ele tem airbag, ele tem um monte de coisa. Isso é um complicômetro, é uma dificuldade a mais ou também já está superado? É fácil de se apurar os danos reais desses equipamentos? Não, é um ponto interessante, Boris, você colocar, porque uma coisa que acontece muito hoje é que às vezes você vê um veículo que sofreu um dano, pelo aspecto visual dele, você não consegue imaginar por que esse veículo tem um orçamento com valor tão alto. Ele teve danos externos pequenos, mas na verdade ele atingiu módulos importantes que têm um custo muito alto, né? Então, essa diferença é bastante gritante. Agora, em termos de dificuldade, não, porque o próprio inspetor ele teve que evoluir muito também em termos de conhecimento, né, para tratar esses assuntos todos. Então, e a tecnologia ajuda na velocidade e a gente está muito para. Você concordaria comigo, também diria, que as oficinas mecânicas, as reparadoras também evoluíram? Hoje o cliente realmente está em primeiro lugar, aquela saciedade, aquela coisa de serviço a todo preço e tal, também o pessoal evoluiu, tanto tecnicamente como comercialmente? Sem dúvida alguma. As oficinas, as reparadoras, até para poder tratar também com veículos mais atuais, com mais tecnologia, tiveram que também não só evoluir em tecnologia, mas em conceitos, de maneira geral, de reparação, né? Você encontra lugares assim, isso é muito comum, né? Diferente do que era antes, oficina num lugar sujo, antigamente. Sim. Hoje não, você encontra lugares muito bem preparados, limpos, organizados, onde o cliente é privilegiado, isso eu acho que é o foco de todos, tanto não só da seguradora, mas todos que participam dessa cadeia passaram a entender há muito tempo a importância do cliente e do tratamento desse atendimento, né? Marcela, a tua função, eu poderia resumir, a função da Jopema é deixar satisfeito, eu diria até quase que feliz, o segurado, a oficina, a seguradora. Cabe a uma reguladora harmonizar as partes para que todo mundo saia satisfeito? É uma visão diferente até a que você está colocando, mas na verdade a nossa principal atividade, nossa função nesse processo é fazer uma regulação técnica, é estabelecer o seguinte: esse bem que teve o sinistro, e a Jopema opera com automóvel, com residência, empresa, indústrias, esse bem que teve esse sinistro, quais são os danos causados e o que é preciso fazer para retornar à condição anterior, quais são os reparos e quanto custa disso, o custo disso ou se precisa trocar isso. Agora, é claro que isso tudo requer, por exemplo, com uma oficina, com a reparadora, um entendimento, que exista a mesma visão técnica em relação àquele reparo que é feito no veículo. Para o segurado, que o veículo seja reparado da forma correta, visando aspectos de segurança. Então, sem dúvida, quando uma regulação chega ao final, é porque existe entendimento entre todas as partes e eu acredito que a satisfação também ocorre. Às vezes nós temos casos que a regulação não chegou 100% num final feliz. O segurado acha que o serviço não ficou 101%, como ele gosta do automóvel, o brasileiro gosta do automóvel. As companhias disponibilizam uma vistoria de qualidade. A Jopema também retorna numa vistoria de qualidade, ela volta para ouvir aquela reclamação, para fazer uma nova avaliação, junto às vezes até com o cliente, olhar aquele serviço e dar um parecer? Sim, fazemos isso e hoje até de uma maneira proativa, ou seja, antes do veículo ser liberado para a oficina, para que o segurado tenha contato, nós vamos até a oficina e olhamos o veículo antes de ser entregue. Isso já diminuiu bastante o índice de reclamação ou de não satisfação. Mas quando isso ocorre também, existe um retorno, muitas vezes nós somos chamados para verificar a qualidade de um veículo reparado sem que nós tenhamos participado da regulação de sinistro, né? Mas isso existe até uma ação das seguradoras, essa preocupação em que tudo seja feito da forma correta. Você antecipou uma pergunta minha, e eu sei que a Jopema atua também em outros segmentos, comércio, indústria e também no residência. O residência
parece realmente que está tomando uma forma mais forte, parece que realmente o corretor está acordando da necessidade de vender mais produtos para o seu cliente, atendê-lo nas suas demandas. E eu queria saber se isso reflete também no atendimento da Jopema. Muitas vezes a pessoa fala assim, minha casa não pega fogo. Né? Nunca vi pegar fogo em casa. E a gente sabe que não é verdade. O dano elétrico, a queda de raio, o vendaval, principalmente no interior, em áreas mais descampadas, tem trazido um bom trabalho para a Jopema? Sem dúvida. É uma atividade, talvez, a primeira até que a gente iniciou, quando a Jopema nasceu, foi a regulação do sinistro residencial. Eu acredito, Boris, que exista aí assim, um pouquinho de cultura a ser ampliada perante o consumidor, porque você vê um fato interessante. Uma pessoa tem um veículo, o valor do veículo R$30 mil. Ela vai fazer o seguro daquele veículo, ela tem o preço daquele seguro por um ano. Se ele comparar com a casa dele, onde ele mora, que custa R$200 mil, o seguro, o preço do seguro vai ser muito menor do que o automóvel. Mas você vê que muitos não fazem, né? Quer dizer, precisa aí divulgar um pouco essa cultura, mas a gente se depara, e todos os sinistros que nós regulamos no dia a dia, as pessoas se surpreendendo, nossa, eu não sabia que eu tinha cobertura disso, queimou a minha TV, deu um vendaval, arrancou o telhado, alguma coisa que acontece, quebra de vidro, ela sequer sabia que o seguro residencial dela cobria aquilo. E principalmente em casos de calamidade, como por exemplo, a gente teve presente já em várias dessas deslizamento de terra na região serrana do Rio, chuva de granizo que atinge uma quantidade enorme de pessoas, a Jopema envia uma equipe, uma força-tarefa, porque naquela região a pessoa sequer tem internet naquele momento, não tem luz. Então nós vamos atrás dos segurados, para dizer, escuta, aconteceu alguma coisa na sua casa? Se sim, a gente já inicia a regulação, envia a mensagem para a seguradora para que ele receba em caráter extraordinário uma antecipação da sua indenização para poder começar a construir de novo. A frase que a gente mais escuta nessas situações é: que bom que eu tinha seguro. Zé, nós estamos chegando à parte final da nossa entrevista, eu sei que passa bastante rápido, mas desejar, quero deixar aberta aqui a porta, não para você vir atuar como ator novamente aqui na Gazeta, mas que você volte aqui trazendo todas as novidades da Jopema Decra, enfim, daqueles assuntos que realmente interessam não só aos corretores que nos assistem, mas principalmente ao público em geral. Obrigado pela sua presença e volte sempre, por favor. Eu te agradeço, Boris, e parabéns por essa iniciativa, por essa atividade de levar o seguro ao público e que o nosso amigo em casa tenha consciência da importância de se fazer seguro, de se segurar esse patrimônio tão difícil às vezes de adquirir. Obrigado.